Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD da Léa Mendonça, aliás, o DVD da Léa Mendonça, Recordações. Essa música aqui, ó, Memórias. A minha mente, não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Olha aí, minha gente, mas ó. vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Olha a benção aí, ó. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se Hoje o DVD Recordações da Léa Mendonça tem também o lindo CD do Jairo Bonfim, o novo CD do Jairo, o CD Eu Clamei. Andou sobre o mar, fez o vento se acalmar. Aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre. Ligue 2461-0093 e participe com a gente aqui agora, aqui na 93 FM. Bom demais ter a sua participação com a gente. Bom demais ter você comigo aqui hoje. Se liga, o telefone é o 2461-0093. Anote aí, 2461-0093. Se liga e participa com a gente aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. No Facebook da 93 FM. Olha, no Facebook da 93 FM já está lá postada uma foto da Marcela Bastos, Ciro Gonçalves, Luciana Vasconcelos e eu. Sob aquela foto, sob aquele post, dê a sua opinião sobre o debate de hoje, a sua experiência, o seu ponto de vista sobre esse assunto. Se você ainda não curtiu a minha página, a página oficial no Facebook, você procura lá, depois você colocar o endereço inteiro, facebook.com.br/JR Vargas. Você vai observar aquela página, você vai ter ali várias mensagens que eu tenho colocado para os nossos amados ouvintes, e é sempre bom demais receber aí o retorno desses maravilhosos ouvintes que conosco estão também no Facebook. Então você vai lá, curte a minha página e participa comigo também no Facebook. No Twitter, com J.R. Vargas e o Debate 93. Você já sabe, @pastor J.R. Vargas é o meu endereço no Twitter, @pastor J.R. Vargas. Nós vamos interagindo nas redes sociais. A participação do nosso ouvinte se amplia cada vez mais. É bom demais ter a sua participação comigo. Sempre muito bom dizer a você muito obrigado, ouvinte amado. Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: a vida inteira eu fui apaixonada por um rapaz problema. Nós crescemos, seguimos caminhos opostos, eu me converti, ele entrou nas drogas e agora nos reencontramos. E ele quer uma chance, conta a nossa ouvinte. Esse rapaz, ele diz que por amor a mim deixou para trás tudo o que fazia de errado. De fato, ele está caminhando na igreja, porém me resta a dúvida
Será que a mudança dele foi real? É possível que uma pessoa mude por amor? A minha desconfiança é falta de fé ou falta de amor? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Gilson Bifano, diretor do Ministério Oikos, Ministério Cristão de Apoio à Família. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, pastor: a vida inteira fui apaixonada por um rapaz problema. Por que o senhor destacou essa frase? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., bom dia, colegas aqui da mesa. É interessante que ela coloca a expressão fui apaixonada por um rapaz problema. A questão da paixão. Muito cuidado com a paixão, porque a paixão faz cegar. E ela já coloca identificando o rapaz como um problema. Então, muito cuidado com a paixão, porque se relacionando com pessoas problemas, ela vai deixar de ver muitas coisas que a paixão impede de ver, coisas importantes para a sua vida, para a relação a dois. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, queridíssima irmã, sobre esse destaque inicial? Bom dia, J.R., bom dia aos nossos debatedores. Esse destaque inicial sobre a vida inteira fui apaixonada por um rapaz problema. Eu achei interessante porque ela botou assim, a vida inteira. Né? Uma força de expressão muito, muito forte, na verdade, né? Porque parece que ela viveu a vida dela toda apaixonada por um rapaz que era um rapaz problema. É claro que aqui ela coloca que ela não era cristã, ela não era convertida, não é? Mas esse primeiro momento aqui, me parece que ela está dando muita ênfase a uma coisa que não foi tão realidade. Foi coisa, como ela disse logo depois, de infância, de criança, de adolescente. Então, eu acho que ela agora, mais madura, tem que repensar algumas coisas. O nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo, está conosco hoje também. Bom dia, seja bem-vindo. A nossa ouvinte diz, pastor, a vida inteira fui apaixonada por um rapaz problema. Bom dia, J.R., bom dia também aos queridos debatedores, a todo o povo de Deus aí ligado na 93. J.R., eu creio que ela se define quando ela fala eu fui. Ou seja, ela já não tem certeza dessa paixão, ela já não tem certeza se o ama ou se gosta dele, porque senão ela poderia afirmar, eu continuo, né, amando esse rapaz, continuo apaixonada por ele, mas eu fui. Quer dizer, então eu acho que ela já tinha decidido isso, porque o grande problema de muitos de nós é achar que o amor é só um sentimento, né? E o amor é uma decisão, o amor é inteligente, é sábio. E quando a gente toma uma decisão, essa decisão é muito consistente, quando a gente toma uma decisão sábia. Então, quando ela está dizendo que eu fui apaixonada, eu quero crer que ela já tenha despedido a paixão, ela tem alguns resquícios, alguma coisinha no coração, mas ela não tem mais esse fogo da paixão que ela teve. E ela mesma já diz isso. E no decorrer do debate, a gente vai ter certeza dessa realidade. Olha aqui, minha gente, vocês ouviram até agora aqui a participação dos nossos três companheiros. Eles destacaram vida inteira, destacaram fui, destacaram apaixonada e também destacaram um rapaz problema. A nosso ouvinte continua contando que eles cresceram juntos, seguiram caminhos opostos. Ela teve uma experiência de conversão a Jesus Cristo e ele entrou no mundo das drogas. Agora eles se reencontraram e ele quer uma chance. Quem quer uma chance é o rapaz. Esse rapaz diz que por amor a mim deixou para trás tudo o que fazia de errado. De fato, ele está caminhando na igreja, porém me resta a dúvida, será que a mudança dele foi real? É possível que uma pessoa mude por amor? A minha desconfiança é falta de fé ou é falta de amor? Nós vamos voltar a esse assunto já já no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. 11h14, 11h14. A estilosa
Marcela Bastos. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Pesquisa de hoje está perguntando: vem cá, você acredita que seja possível uma pessoa mudar por amor? Dos nossos ouvintes que ligaram pra gente aqui no 24610093, 88% deles acreditam que seja possível sim, JR, que alguém mude por causa do amor. Muito bem, quero a sua opinião sobre esse assunto, a sua participação com a gente aqui no telefone 24610093, 24610093, sua participação também aqui no Facebook da 93 FM, você participa comigo no Facebook, sob a foto aqui da Marcela, Cid, Luciane e eu, essa nossa foto aqui, você pode trazer a sua opinião, muita gente já está opinando sobre esse assunto também no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, nós vamos interagindo também no site da 93 FM, www.radio93.com.br, a sua participação com a gente no debate de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM, na 93 FM. Muito bem, minha gente, pastora Madiege destacou a frase: esse rapaz disse que por amor a mim deixou para trás tudo o que fazia de errado. Já quero anunciar a presença aqui entre nós também do querido Dr. Luiz Fernando Jevaé, advogado, que já está aqui na nossa mesa, vai trazer seu posicionamento sobre esta frase, inclusive já aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom, esse rapaz disse que por amor a mim deixou para trás tudo o que eu fazia de errado. A primeira pergunta que eu me faço, aonde eles se encontraram? E a segunda é deixar para trás tudo o que se fez de errado. É uma decisão muito radical e muito forte para um único momento. Eu acho que ninguém deixa para trás tudo o que fazia de errado. Eu acho que isso é um caminho, a pessoa decide não fazer mais e ela vai lutando contra isso. Agora, se foi por causa dela ou não, o ideal seria que fosse porque ele decidiu mudar por Cristo, né? Já que ele caminha na igreja. Ele diz que está caminhando, deixou todas essas coisas para trás, mas o motivo é ela, já deixou absolutamente claro. Se o motivo for ela, tá errado? Não está errado. A questão é o seguinte: será que um dia, de repente, eles se decepcionam, ela não quer nada com ele, e de repente ele volta? Então, eu acho que a decisão real deveria ser por ele e por Cristo, principalmente por Cristo primeiro. Doutor Luiz Fernando Jevaé, que pensa o senhor sobre esse assunto? Muito bom dia, seja bem-vindo. A frase é essa: esse rapaz disse que por amor a mim deixou para trás tudo o que fazia de errado. Olha, bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia, ouvintes de casa. Eu acho que as pessoas podem mudar. Pode mudar motivada por um amor, pode mudar motivado pela fé, pode mudar pela consciência de que estão errados. Eu acho que o grande resultado de uma conversão genuína é a consciência do erro e o desejo de mudar para andar na presença de Deus e principalmente para você fazer jus àquela nova vida que te aparece pela frente como um bálsamo, como uma oportunidade. Então, eu acredito nessa possibilidade, só que há recaídas e provavelmente essa moça encontrou esse rapaz na igreja. E a igreja é o lugar ideal para pessoas com passado, né? O problema é que muita gente ingenuamente se deixa levar pela mudança aparente e entra e embarca como se fosse uma falta de fé absoluta. Você não dá uma oportunidade para a pessoa. Mas esse é o tema do programa, né? Vamos debater esse assunto até o final. Pastor Gilson Bifano, pastor Paulo Afonso Generoso, o que pensam os senhores sobre esse ponto aí? A questão é a seguinte, ela diz caminhando na igreja. É preciso perguntar, essa pessoa realmente já teve uma experiência com Cristo? Que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não têm uma experiência com Cristo, uma experiência de conversão genuína, uma mudança radical. Então ela precisa verificar isso na vida desse rapaz. A Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis, né? Então ela tem que perceber se há frutos de mudança na vida desse rapaz, para que ela possa tomar a decisão e buscar a vontade de Deus para a sua vida, porque ela precisa ter muito cuidado com a paixão. A paixão, como eu já disse, pode dificultar ela ver coisas importantes na vida do relacionamento a dois.
o que vai determinar realmente uma busca da vontade de Deus e um bom senso. Tem que escolher não somente com o coração, as opções da vida, especialmente no que tange a essa questão sentimental, tem que envolver realmente coração, mas também tem que envolver razão. Então ela precisa combinar essas duas coisas, verificar se há frutos, verificar se a pessoa realmente teve uma experiência de conversão com Cristo e, acontecendo isso, tudo bem. Agora, outra etapa é em relação à vida sentimental deles. Pastor Paulo. Jota, eu creio que o nosso querido pastor o Bifano falou muito bem, porque assim, a Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus dá provas do seu amor para conosco. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor, isso no sentido de dar provas. E a maior prova de que uma pessoa ama alguém é realmente através de atos, de fatos, de convivência e mostrar o fruto de sua conversão. Quando Zaqueu se converteu a Cristo verdadeiramente, ele disse, olha, eu restituo 4 vezes mais, eu dou aos pobres metade. Aí Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Quer dizer, há uma ação extraordinária, visível, porque a Bíblia fala também, por outro lado, em Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Então há muito amor também hipócrita, fingido, porque quantas juras de amor são feitas no altar e logo depois, um mês depois, 2 meses depois, alguns meses depois, ou anos depois, as pessoas já esqueceram todas aquelas juras de amor. Imagina uma pessoa dizer, não, eu fui transformada, eu agora te amo, eu quero viver com você, eu larguei as drogas. Será? Então é justa a dúvida e justo o questionamento que essa irmã faz aqui em relação a este rapaz. Ela não tem segurança. Eu acho que nenhuma mulher teria segurança de casar com um rapaz problema, tendo em vista o seu passado, porque ele não deu ainda provas. O fato de estar caminhando, isso não é indicativo de que houve conversão. É preciso haver uma prova através dos frutos, como disse bem o colega, né? Frutos, tem que dar resultado. E esse resultado é o seguinte, é a vida transformada. Aí sim, ela pode ter segurança. Pastora, não existe aquela síndrome que algumas mulheres têm de mulher maravilha, de que elas vão resolver todas as coisas, de que elas terão habilidade suficiente para lidar com a adversidade e elas vão conseguir transformá-lo? Adicionado a isso, o fato dele afirmar que está mudando em função dela, não junta assim mais ou menos a fome com a vontade de comer, ou no sentido dela ouvir exatamente aquilo que ela gostaria de ouvir e até de certa forma isso ser utilizada como uma estratégia para poder conquistá-la novamente? Olha, eu acredito sim, a mulher tem esse costume, né, de achar que vai mudar a situação, mudar o homem depois que ele casa. E eu acho que isso é uma coisa que já está mudando um pouco, porque a realidade hoje está um pouco diferente do que alguns anos atrás, né? Então, mesmo assim, esse sempre é o meu conselho para as moças que estão casando. Olha, não espera mudá-lo depois dele casar. Se ele não mudar antes, vai piorar. Ou, se ele não desejar a mudança, não adianta. Agora, eu acho que neste caso específico aqui, essa dúvida dela, eu vou falar como mulher. Eu acho que ela não ama. E ela está insegura, ela tem um sentimento de criança, porque eles cresceram juntos, então aquela coisa do passado, aquele memória sabor, afetiva. Exato, memória afetiva permanece, e ela de repente está achando que se vier a se relacionar com ele, pode ser que seja feliz, pode ser que não, mas o sentimento dela não é o real, é o sentimento, o que eu vejo, do passado. Então, por isso essa dúvida toda, a gente não está questionando da mudança dele, pode ser que ele esteja mudando realmente, e é um processo, mas no caso dela, eu acho que já é uma dúvida, uma questão que ela está trazendo do passado e que gostaria de repente de colocar no dia de hoje. Ou seja, se ela tivesse muito convicta disso, ela nem pensaria na possibilidade. Ela já estaria tranquila, já estaria embalada. Com ele na igreja, vendo os frutos e... Como ela não está, aparentemente está isso aí. Pastor Gilson. A questão é a seguinte, ela faz 2 colocações. Esse rapaz já era um rapaz problema, antes mesmo das drogas, pelo que nós estamos entendendo aqui. Então isso já é um dado interessante, né?
Eu sempre digo para os jovens e também para os casados que o segredo é o seguinte: antes de casar, abrir bem os olhos. E depois de casados, fechar convenientemente. Bem os olhos, né? Então, antes de casar, abra bem os olhos, depois fecha-os bem. Então, antes de ela tomar essa decisão, ela tem que fazer uma leitura, tem que observar e, como eu já disse, agir com a razão, porque caso ela tome essa decisão motivada pela paixão, por essas questões, porque às vezes ele pode estar usando a igreja como uma moeda de troca. E ela pode realmente ser enganada nesse sentido. Inconscientemente pode estar usando a igreja, estar frequentando o trabalho da igreja como moeda de troca para tê-la junto de si. Às vezes, JR, inclusive por um amor chamado carnal. Eu vou te dar uma experiência, contar uma experiência que eu vivi, né? Um casal, dois jovens, né? Se casaram, a moça já tinha um segundo casamento e ele queria se relacionar com ela antes do casamento. Ela disse que não faria isso. E ele disse, não, mas eu vou conseguir isso. Ela falou assim, não, você não vai, porque a minha fé em Cristo está acima disso. E ela conseguiu se manter pura durante o período de namoro e noivado, e depois se casaram. O casamento durou exatos 30 dias. Porque ao término de 30 dias, ele disse, olha, eu só queria possuir você, e se separou dela. Então, você vê que é complicado quando as pessoas casam por paixão e casam sem consciência de que casamento é um compromisso muito sério, casa para toda a vida. Então, esse rapaz, na verdade, ele tinha um amor carnal, amor eros, né? Então, quando a possuiu, quando teve a noite de núpcia, logo depois ele se afastou dela. Ele não queria mais e separou 30 dias, Jota. E infelizmente foi eu quem fiz esse casamento. Que coisa, eu acho que a gente está radicalizando aqui. Eu estou ouvindo atentamente os meus pares aqui na mesa, mas eu acho que sem paixão ninguém casa, meu amigo, porque o negócio é complicado mesmo. Hoje em dia, com paixão, já pouca gente quer casar. O que acontece é que na igreja a pessoa parece que se desarma completamente. Eu acho a desconfiança da moça muito razoável, não tem nada a ver com amor. Se eu conheço uma pessoa que tem um passado e ela me afirma que mudou aquele passado, é razoabilíssimo que eu desconfie dela, até que ela me prove consistentemente que aquela mudança é para valer. O rapaz tem um passado de problema, de droga, etc. É super razoável. Ela pode estar apaixonadíssima, mas é lúcida, não se imbecilizou pela sua paixão. Porque a paixão, ela motiva, mas não imbeciliza sempre, né? Só às vezes. Então, o problema é quando a paixão continua. A paixão é a energia que leva a pessoa a tomar uma decisão, mas que vai manter essa... E o amor também ele tem que ser cauteloso. Você tem que vigiar, mesmo com amor, você tem que estar atento e estar ligado, porque muitas vezes no próprio casamento, a pessoa por amor fecha muitos olhos, e eu acho que tem que fechar um olho só, o outro tem que deixar semi-aberto. Vigiar e orar, né? Exatamente. Principalmente as mulheres, porque hoje em dia, com os dois olhos abertos, já muita coisa escorrega. Então, o importante, eu acho, é o seguinte, que a desconfiança, ela não pode ser neurótica, não pode ser excessiva e não pode ser tirânica, mas ela deve estar presente porque ela faz parte do instinto de defesa. É o medo. Quem não tem medo é um psicopata, porque o jeito que não tem medo de levar um tiro e atravessa uma rua na madrugada, ele tem que ser internado. Então, eu acho que o medo, a desconfiança, a cautela, ela é muito bem-vinda, desde que seja equilibrada e seja feita de forma madura, até um determinado momento. Se convenceu, acabou, sem problema nenhum. Agora, uma boa coisa seria ela arrumar um cara que não tenha sido problema, o que também não é garantia. Se ela mantiver um olho aberto, pode ser que o casamento dê certo. E até pessoas com dificuldade no passado, elas mudam, né? Elas apresentam mudanças. Quer dizer, a igreja é um lugar onde pessoas com dificuldades estão, onde pessoas, como você disse, as pessoas têm passado, as pessoas têm uma história, ou seja, essas pessoas nem sempre devem ser, aliás, nunca devem ser rotuladas a vida inteira, embora muitas delas ainda sejam
marcadas por atitudes inconvenientes, por deslizes, por quedas na sua vida. De vez em quando vem à tona alguma coisa, a pessoa joga mais uma pedrinha para dar uma força. Nosso ouvinte diz aqui o seguinte: é possível que uma pessoa mude por amor? Participação dos nossos ouvintes aqui no Face dizendo o seguinte: olha, a Fabiana dizendo, sou prova viva disso, estou mudando muito pelo meu esposo. Outra querida ouvinte participando com a gente aqui dizendo o seguinte: olha, sai fora, minha filha, pois Deus tem um verdadeiro amor para te dar, pois paixão não é de Deus, diz ela. Outro ouvinte dizendo, claro que eu acredito, eu e meu esposo mudamos muito. Outro ouvinte aqui dizendo, claro que é possível, pois Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Outra ouvinte, sim, com certeza, desde que o amor seja verdadeiro. A participação de outro ouvinte dizendo aqui, acredito, pois o meu marido é um exemplo, ele tem me surpreendido e alegrado a Deus. No passado era motivo de oração, agora resposta de oração, diz a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte aqui no Face, eu acho que pode mudar sim, mas aí assumir um compromisso, acho muito complicado, porque no caso de drogas é muito sério e ela pode estar entrando num vento sem necessidade. Nadiege, o que seria um vento? Que a ouvinte define aqui, um vento. Não sei. O pastor Paulo Afonso, vamos lá. Tempestade, talvez. Um vento, diz assim, ó, ela está entrando num vento sem necessidade. O que é um vento? Existem 3 linguagens, né? A linguagem bíblica, a linguagem evangélica e a linguagem pentecostal. Quando se fala vento, fogo, prova, pode ver que é uma linguagem pentecostal. Então, vento é uma dificuldade, tribulação. Vento é um sinônimo de laço. Laço. De armadilha, né? Tudo bem. Quando o pentecostal fala isso, é exatamente nesse algo sentido. que envolve vento. Então, o ouvinte pode entrar num vento desnecessariamente, diz aqui a nossa querida ouvinte. Uma prova. Outro ouvinte aqui de Vargem Grande dizendo o seguinte, ligou pra gente, minha sobrinha casou com o primeiro namorado, ela teve um filho, eles acabaram se separando e ambos arranjaram outros relacionamentos. Passaram cerca de 8 anos. O filho deles estava com 17 anos quando eles se reencontraram e começaram a conversar. O que será que aconteceu? Te conto já já. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. 11h31 no Rio, 11h31. ZYL 866, em 93,3 MHz. Rádio 93 FM. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No Twitter, com J.R. Vargas e o Debate 93. Olha aí, minha gente, aqui o Hernani dizendo, eu acredito que algumas pessoas podem mudar por amor, sim, diz o querido Hernani aqui no meu Twitter. Muito obrigado aqui a Tatiana, a participação também especialíssima da Amanda Fernandes, da Linda Matos, da Renata Ramos, da Franciele Medeiros, a Franciele preparando o café, o pãozinho e a Bíblia para a aula de hoje. Olha que bênção. A Renata dizendo aqui, tô limpando a casa, esperando o debate, acompanhando aqui. Muito obrigado a essa turma maravilhosa participando comigo aqui, a Simone Santos, muito obrigado aqui ao Romário Cunha Souza, a Aline Cordeiro, Ricardo Teixeira, muito obrigado por esse carinho especialíssimo dos nossos amados ouvintes participando comigo também no Twitter. Sempre bom demais ter a sua participação nas redes sociais, estamos todos ligados na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aí, minha gente, a nossa ouvinte conta, minha sobrinha casou com o primeiro namorado, teve um filho e acabaram se separando. Ambos arranjaram outros relacionamentos. Passaram-se cerca de 8 anos, o filho deles estava com 17, quando se reencontraram, começaram a conversar e ele, muito mudado, cheio de amor, pediu para voltar. Hoje estão casados novamente e com uma filhinha, estão felizes. Eu acredito que por amor a pessoa possa mudar, sim, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Olha, eu conheço casos como esse, mas eu acho que nessa hipótese exatamente o seguinte, são 2 casamentos,
não é o mesmo casamento entre duas pessoas. São duas pessoas diferentes que se reencontraram 17 anos depois. Mais maduros, com outras experiências, tendo sofrido. Porque, JR, eu trabalho com isso, você sabe, eu sou advogado de família. Há estatística séria que 6 meses depois da separação, 60% das pessoas se arrependem de ter se separado. Só que não conseguem mais se reconciliar, porque, como dizem os adolescentes, a fila andou. As pessoas tocam as suas vidas cheias de mágoa, etc. e tal. Quando se reencontram anos depois, são pessoas diferentes. E aí podem até baixado o fogo da raiva, da mágoa, etc., se reencontrar e até recompor a vida. Se as pessoas, e essa é uma experiência que eu tenho depois de mais de 5.000 processos que eu atuei como advogado, de família, e é um conselho que eu dou para quem estiver ouvindo: se as pessoas refletirem e deixarem passar 6 meses do seu desejo de separar, mais da metade delas não se separa, porque o motivo da separação já passou. As pessoas muitas vezes banalizam os motivos para se separar, são tomadas de raiva, de ódio, de um momento, de uma interpretação equivocada, e dão passos definitivos e depois já são irreversíveis. Então, isso, quem estuda a matéria, está aqui o nosso querido Bifano, que também trabalha nisso, Generoso, e a pastora também, tem experiência nisso. Então as pessoas devem reduzir o seu entusiasmo na separação, mas ao mesmo tempo também é bom conselho reduzir o seu entusiasmo para se casar, verificar bem o que estão fazendo, não se deixar levar pelas paixões, não se deixar levar pelas impressões. Tem direito de desconfiar, sim, devem jogar limpo, dizer: olha, estou desconfiada, estou insegura, tô desse jeito e quero que você me dê provas, quero examinar o assunto. Por essa tese, então, a nossa ouvinte pode considerar que esse rapaz é um outro rapaz, eles mudaram, não são os mesmos quando eram mais jovens, o rapaz mudou. Esse rapaz... Esse do ouvinte aqui agora, tô pegando o assunto aqui, tá certo? Com base na tese apresentada, que são pessoas novas, 17 anos após, eventualmente aí no final de um relacionamento, passa um tempo, as pessoas se reencontram e há a possibilidade de reconstituir relacionamento, ou seja, com base nessa mesma tese, esta ouvinte pode tomar essa tese e dizer o seguinte: olha, esse rapaz ele não é o mesmo como era antes. Ela escreve até para ilustrar, quando a pessoa escreve, ela nos escreve, ela conta uma história, até para ilustrar: olha, ele era isso, ele vivia assim, e ela tem as dúvidas dela, que são dúvidas legítimas, corretas, dela poder colocar isso à mesa para discutir esse assunto com ela mesma, com Deus, com as pessoas mais próximas, enfim, assim como está discutindo com a gente aqui agora. Pastor Bifano. As pessoas amadurecem. Então essas questões são importantes. Deus muda realmente as pessoas. Agora, voltando aqui a nossa ouvinte, que escreveu por e-mail, ela usa uma palavra interessante: porém me resta a dúvida. E tem até aquela expressão, né? Na dúvida não ultrapasse. Então, está em dúvida, pare, pense, dê tempo ao tempo para que realmente tome uma decisão. Eu gosto de colocar também, JR, porque a gente fala especificamente, mas também pode falar no geral. Deus está interessado em revelar a sua vontade a essa jovem. É claro que na Bíblia não vai encontrar um versículo que diz: case com esse rapaz. Mas Deus tem maneiras de revelar a sua vontade a todos nós, através dos pais. O que os amigos dizem dessa relação? Procure ouvir os pais. Eu digo o seguinte, que às vezes os pais são antenas de Deus. Os pais têm aquele feeling, né? Os pais veem coisas que nós, como filhos, muitas vezes não vemos. Então, procure ouvir os pais, o que os pais acham dessa relação, os amigos que estão próximos, o pastor, o líder da igreja, porque tem muitos jovens buscando a vontade de Deus, querendo realmente fazer a vontade de Deus na questão sentimental, e podem ouvir a voz de Deus através dessas maneiras. E outra coisa também é a paz de Cristo, né? A paz de Cristo é o árbitro. Então, ela sentindo a paz de Cristo, a paz de Deus no seu coração, pode também ser um dado muito importante para tomar uma decisão, caminhar nessa direção ou não. JR, é uma questão que eu gostaria de pontuar também, que é o seguinte: o doutor Gevaer tocou numa questão muito séria, que muitos casais se arrependem depois que se separaram. E aí, que acontece com os casais? É um texto que eu gosto muito, está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: e serão ambos uma só carne.
Então, antes de ser uma só carne, eles são ambos, são duas pessoas. Mas no momento que se fundem, que se juntam, eles formam uma só carne. Então, formam uma família, né? Formam uma família. Sendo uma família, a partir do momento que um começa a brigar com o outro, um que atingiu o outro esquece da família, desse terceiro elemento que está envolvido no casal, que é a família. Então, o que acontece? Um querendo atingir o outro acaba destruindo a família. E é necessário repensar. E aí eu vou fazer uso de uma frase que minha mãe uma vez mandou há muitos anos, um cartãozinho para mim, que dizia o seguinte: não destrua o pouco que resta, construa o que falta. O que acontece na maioria dos casamentos quando há esse momento de separação? As pessoas, ao invés de tentar reconstruir o que falta, ou construir o que falta, eles querem destruir o que resta. E aí resta ainda alguma coisa. Não é possível que um casal que viva 15 anos, 20 anos, 30 anos, não tenha cultivado um amor a ponto de tentarem repor essa lacuna, esse momento em que eles estão querendo se separar. Então, esse é o conselho que eu daria. Antes de tomar qualquer atitude, querer achar um outro parceiro, uma outra parceira, para tentar recompor ou atingir o cônjuge, ele tem que parar e repensar que existe um elemento que ele está destruindo, que é a família. Então ele está querendo atingir a esposa, ou a esposa o esposo, e aí fala, vou conquistar um outro homem, eu vou conquistar uma outra mulher, e acaba destruindo a própria família. Então é melhor reconstruir, ou melhor, construir o que falta do que destruir o que resta. Concordam, companheiros? Eu concordo, e uma questão que eu percebo que é muito importante é o diálogo no meio de tudo isso aí. Depois que passaram-se 15, 20 anos e começar a tentar um diálogo, eu acho que é mais difícil. Mas o importante é você ter o diálogo com o seu cônjuge já no noivado. Conversar sobre o próprio casamento, o que ele espera, depois do casamento continuar conversando. Eu acho que falta diálogo entre os casais, né? E faltando diálogo no casamento, falta diálogo dentro de casa com os próprios filhos. Então isso é um problema muito sério. Neste caso aqui, inclusive, eu acho que necessita de um diálogo. Ela com o seu namorado aqui, ou pretendente, né? Eu acho que falta o diálogo também. Participação de uma querida ouvinte aqui da Chatuba dizendo o seguinte: quando eu era mais nova, um rapaz que já era meu amigo também me prometeu que iria mudar por me amar. E eu não aceitei ficar com ele, nem namorar. Disse que ele tinha que mostrar a mudança primeiro. Isso nunca aconteceu, minha gente. Eu percebi que se tivesse aceitado namorar com ele, ele também não mudaria. Outra querida ouvinte acompanhando a gente na Santa Eugênia dizendo o seguinte: a mudança tem que ser por si e não pelos outros. Eu tive um relacionamento em que o outro queria que eu mudasse por ele e eu não mudei, diz aqui a nossa ouvinte. Essa ouvinte é brava. Eu não mudei, o tom de voz foi meu, você sabe muito bem disso, né? De Niterói eu vim dizendo: por amor a Deus sim, mas por outra pessoa, eu não acredito não. Deixa eu computar essas opiniões aqui para conjugar com os companheiros aqui esse assunto, que a impressão que me dá é que, na opinião de alguns dos nossos ouvintes, mudar pelo outro parece ser uma coisa temporária, até que se consiga alguma coisa, até que convença o outro de um ponto de vista, enfim, e mudar por si, entendeu? Mudar por ele mesmo, desejar mudança própria, já é uma mudança que parece o seguinte: olha, a garantia é você mesmo. Você mesmo quer mudar, então a garantia é você. Quando se quer mudar em razão do outro, a garantia é o outro. Nas duas coisas, com a graça de Deus e a bênção de Deus, as coisas podem acontecer. Mas a impressão que me passa é que alguns dos nossos ouvintes desconfiam daqueles que afirmam que querem mudar pelo outro. E até estou falando isso no rádio aqui para milhares e milhares de pessoas. O cara que está ouvindo aí vai mudar a linguagem dele, naturalmente, com base nas pesquisas que nós estamos indicando aqui. Mas o que pensam vocês sobre esse assunto? A mudança profunda mesmo é aquela que parte do próprio indivíduo, que diz: não, eu vou mudar por mim. Se você quiser, venha comigo. Se você não quiser, não venha comigo, mas eu não permanecerei no lugar onde eu estou. Como é que funciona isso na opinião de vocês? Eu acho que, JR, a questão do aprimoramento, a questão da mudança, é um processo evolutivo que toda pessoa deve ter como constante na sua vida, e melhorando, e se aprimorando, e se tornando uma pessoa melhor,
com melhores sentimentos, deixando de lado essas coisas que são próprias do ser humano, da mesquinharia, do egoísmo. Então, a evolução do ser humano pressupõe mudanças. Agora, existem mudanças que estão no interior, lá dentro, mudanças pesadas, que envolvem vício, que envolvem comportamento, que envolvem pecado, que envolvem conduta delituosa, etc. Essas mudanças, sem a interferência de Deus, elas são impossíveis, porque não depende mais da vontade da pessoa. É preciso uma força sobrenatural, acima da natureza. E essa força sobrenatural pode ser estimulada pelo pai, pela mãe, pela mulher, pelo marido, pelo filho. Quantas pessoas, ao nascer um filho, a pessoa tem um choque, começa a refletir e pede a interferência de Deus, o Espírito Santo atuando, etc. A pessoa muda o caráter. Agora, isso que eu queria dizer, a mudança do caráter só através da interferência de Deus, porque o ser humano sozinho, a não ser que tenham uma grande capacidade de autoanálise, de reflexão, etc., mas quem está comprometido pelo pecado, pelo vício, perde o senso crítico. Então a pessoa começa a achar que está certa. Então o jeito está completamente errado. Quantas vezes você vê isso? O jeito está errado, completamente errado, você fala com eles, não, mas é isso mesmo que tem que fazer. O ideal é você adulterar mesmo. O negócio é assim mesmo, todo mundo faz. E aí o sujeito começa a se auto-justificar. Então essa consciência do erro é uma consciência que vem de Deus, vem por ação do Espírito Santo, mas também é desejo da pessoa. Só que sozinha é muito difícil. Então, eu penso que pode estar motivado pela mulher. Quantas mulheres que foram centenas de vezes visitar seus maridos nos presídios e através daquela ação de oração, aquela coisa da humilhação que a pessoa sofre, o presidiário lá acordou, disse, pô, eu não posso submeter minha mulher a isso, minha família a esse constrangimento, eu vou mudar. E aí, a partir daquela vontade, houve toda uma ação espiritual nesse sentido. Então, eu acho que mudar pela pessoa não é errado, mas não acho consistente. Porque se fosse tão fácil assim, o sujeito já teria mudado. E mudar, melhorar, é uma tarefa permanente de todos nós. Eu acho que todo ser humano maduro, consciente, ele tem que buscar melhorar e buscar mudar seus maus hábitos, a sua má interpretação, a sua conduta permanentemente. Inclusive, Jota, é para que a pessoa tenha a sua autossatisfação. Acho que a autossatisfação, ela tem que existir. Eu não quero estar satisfeito pelo outro, eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo. Eu quero sentir que eu mudei, que eu me transformei. E eu não preciso estar dizendo isso para ninguém, né? Isso é uma coisa natural. Eu vou refletir isso pelo meu comportamento, pela minha atitude, pela minha maneira de agir. Agora, eu concordo, assim, gênero, número, grau, como o doutor Luiz Fernando Jevaé, quando ele coloca, é difícil, há situações que só Deus pode mudar. A Bíblia tem um texto lá em Esdras, capítulo 6, versículo 22, que Deus mudou o coração do rei da Síria. Porque há algumas coisas, Jota, é só uma intervenção divina para mudar. Porque assim, às vezes nós somos aparentemente uma pessoa, mas interiormente somos outra. Ou seja, a nossa personalidade é o que mostramos para as pessoas, mas o nosso caráter é o que nós somos de fato. E aí é preciso rever isso, quer dizer, como eu vou identificar o caráter de uma pessoa? Eu não posso, eu não tenho essa capacidade, né? É muito difícil. Agora, eu posso reconhecer que ele mudou através dos frutos. Foi o que disse João Batista para aqueles camaradas, ele disse, vocês se arrastam como serpentes até a beira do rio para eu jogar água sobre vocês e para mudar vocês? Vocês acham que vocês serão mudados eu apenas jogando água sobre vocês, batizando vocês? Produzam frutos dignos de arrependimento. Mudem interiormente, aí vocês serão mudados. E a água só será um reflexo daquilo que vocês já fizeram no seu interior. É a verdadeira conversão, né? Fruto de arrependimento. Eu acho que nós mudamos, em primeiro lugar, para agradar a Deus. Deus quer que nós mudemos sempre para o melhor, é claro. A Bíblia diz, deixai toda a gritaria, a cólera. Então Deus quer mudanças na vida dos seus filhos. Nós mudamos para viver bem na sociedade, no relacionamento. Mudamos, vivemos bem conosco mesmo, né? Faz bem a nossa própria pessoa.
essa mudança. E, consequentemente, vai afetar, em primeiro lugar, as pessoas que estão mais próximas a cada um de nós. O cônjuge, são os filhos. Então, tudo isso vai ser um reflexo. Mas mudamos, em primeiro lugar, eu creio, para agradar a Deus, porque Deus quer que estejamos sempre em mudança, em obra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aqueles crentes estavam em obra. É muito importante sempre ter essa placa em nossa vida: estamos em obra. Deus está trabalhando, né, em nossa vida, inclusive nas nossas atitudes, nossas palavras, nossos hábitos. Ouvinte de Santa Cruz dizendo assim: olha, quando eu conheci meu esposo, ele era usuário de drogas, isso há 4 anos, e afastado da igreja, e eu não era da igreja. Ele me levou para a igreja que ele era e me prometeu que, por me amar, largaria tudo. No início, olha, gente, eu fiquei com medo, porque ele tinha um histórico violento, mas depois resolvi ajudá-lo e dei um voto de confiança, e ele realmente mudou, se reconciliou com a igreja, nos casamos, ele nunca teve nenhuma recaída e me faz muito feliz. Conta a nossa ouvinte de Santa Teresa. Outra ouvinte dizendo: eu acho que ela pode dar um voto de confiança para ele, mas ela também tem que perseverar em oração para que a restauração de fato aconteça. De Niterói, agora um ouvinte dizendo: eu acredito que seja possível mudar por amor, porque eu estou mudando. Minha namorada pertence a uma igreja muito rígida e eu a uma denominação mais liberal, mas tenho acompanhado a minha namorada e me submetido à liderança da igreja dela, mudando os meus hábitos por amor. Outro ouvinte aqui de Nova Iguaçu: meu filho se drogava e nenhuma pessoa ou namorada conseguiu mudar. Só quando ele aceitou a Jesus e, por amor a Deus, a Jesus, ele nunca mais se drogou. Participação dos nossos ouvintes por e-mail: o único amor que tem poder para transformar é o amor de Deus. A verdadeira transformação não é aquela que se diz por amar alguém, mas aquela que nos entrega ao Senhor Jesus. Outro ouvinte dizendo: não acredito que uma pessoa possa mudar por amor, mas somente se de fato abrir o coração para Cristo. Ela precisa orar e dar um tempo, porque há tempo para tudo, diz a palavra do nosso Deus e Pai. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos amados ouvintes no assunto difícil como é o assunto de hoje. Porque quando a gente trata sobre gente, nós estamos falando sobre alguma coisa que é extremamente dinâmica e diferente. O que acontece com A pode não acontecer com B. A mesma experiência vivida por D pode não ser a experiência vivida por F. Então nós somos muito diferentes. Mas entenda bem, embora nós todos sejamos diferentes, há alguém que é o mesmo, que é o nosso Deus. E esta ação de Deus, que está registrada nas Escrituras, nos mostra que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é esse agente da transformação, é o que produz a mudança de mente. E é a mudança de mentalidade, uma mudança de um coração. É a conversão. Essa transformação é produzida, promovida pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós só começamos a querer deixar certas coisas em razão da ação de Deus na nossa vida, porque antes mesmo nós não queríamos. Isso não passava pela nossa mente. Só passa pela nossa mente a partir do momento que o Espírito Santo nos mostra que é um caminho, que é uma alternativa, que é uma saída, que é uma solução. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade transformadora que o Espírito Santo de Deus promove na nossa vida, nós passamos a acreditar, sim, é possível ver mudanças em alguém. O cuidado da nossa ouvinte, cuidado aqui já repetido tantas vezes, um cuidado importante. É necessário que a pessoa prove, e prove pelos seus frutos, não pelo seu discurso. Isso leva tempo. Nem sempre a gente quer investir o tempo necessário. É exatamente por isso que muita gente se precipita e acaba chegando ao precipício. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Perguntamos aí se os nossos ouvintes acreditam que seja possível assim que uma pessoa mude por amor, e a gente encerra com 87% deles dizendo que acreditam nisso sim. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no Debate 93.
vamos aos nossos prêmios. Então, a Leisivânia de Jacarepaguá, telefone 3417, final 62, participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Recordações da Leia Mendonça. A Roberta Braga de Nova Aurora, telefone 3123, final 11, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim. E JR, o Júnior Estevam escreveu assim: Oi JR, eu moro aqui em Santo André, em São Paulo, e comecei a te ouvir hoje através do convite de uma amiga. Manda um abraço pra mim. Olha aí, que maravilha. Muito obrigado, Júnior. Deus te abençoe, o povo de Santo André, no grande ABC Paulista. Obrigado pelo carinho da sua audiência, esse povo maravilhoso. Facebook da 93 FM. Tanta gente aqui no Facebook que não dá pra falar o nome de todo mundo. Você já sabe, eu tento, hein? Olha que eu tento. Eu corro aqui, puxo pra um lado, puxo pro outro. Muito obrigado aqui a Flávia, muito obrigado a Jana, o Alexandre, o Levi, a Cíntia, a Cláudia, a Márcia, a Fernanda, a Luciane, a Grace, o Wesley, Levi, a Sônia, a Rosilene, muito obrigado a Evelyn, Wesley, André Luiz, Sônia Eugênio, a Flávia Santos, a Cássia Costa, obrigado aqui André Luiz, Tiago Breves, Jussanã, obrigado aqui ao Rafael Dias, a Margot Ferreira, uma galera maravilhosa ligada aqui na 93 FM comigo aqui no Face, a Cíntia Salles, a Rosimar, a Priscila, obrigado a esse povo maravilhoso que nos acompanha, valeu também aqui a Suleide Vilas Boas, a Maria Souza, a Selma Mello, obrigado Selma e a Raquel Guedes acompanhando a gente, o Douglas Moraes, a Valéria Smith, o seu filho, o seu marido Fernando e os filhos Nanda, Duda, Felipe, Rogério, Alex, que time, hein? Deus abençoe a Dilza, a Gisele, a Nath Valadão, Ana Paula, ao Leandro Coutinho, muito obrigado aqui a Josilene Teles, valeu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação comigo aqui no Face também, seja no Face da 93 FM ou no meu Face você pode curtir a minha página no Face, vai participar comigo, vai receber também as mensagens que eu estou encaminhando pelo Face, seja em texto, seja em vídeo, em breve também soltando aqui alguns áudios especiais para quem está curtindo a minha página no Facebook da 93 FM, www.facebook.com.br/JR Vargas. É isso aí, Marcela, é isso aí. Aí você fala comigo aqui no nosso Debate 93. Na 93 FM, JR Vargas. E o Debate 93. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: meu passado foi muito conturbado, sabe? Eu fui violentada ainda criança e por revolta eu me prostituí, eu usei drogas e me envolvi com as pessoas erradas. Tudo isso mudou quando eu me converti. Hoje eu sou casada e mãe de uma família maravilhosa. Só que constantemente eu sou assombrada pelos fantasmas do passado, invadida por uma tristeza sem fim. As pessoas não entendem e me criticam. Aí eu finjo que tá tudo bem, mas a verdade é que por dentro eu estou arrasada. Já cheguei a me autoflagelar, tamanha é a minha tristeza. O que fazer quando a tristeza está nos matando e temos que fingir que está tudo bem? A minha tristeza é reflexo da falta de perdão? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado a você, JR, pelo convite, e queria mandar um abraço pro pessoal da Assembleia de Deus Betel, ali na Rua Toledo Pira 770, São Miguel, São Gonçalo. Amanhã um grande culto de adoração a Deus. Convidamos a toda a população aí da região de São Gonçalo e adjacências. Maravilha. Bênção pura. Um abraço aqui também para Thaís Catarina, completando hoje mais um ano de vida. Em nome aqui da sua mãezinha Leisivânia, lá do Camorim, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho dessa audiência maravilhosa. Ô Thaís, parabéns para você. Deus te abençoe, minha querida irmãzinha. Pastora Nadiege, obrigado, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigada pelo convite, Marcela, JR, obrigado por estar aqui. Eu quero deixar um abraço para todos os nossos ouvintes, um beijo para o meu pai, para minha mãe e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Maravilha, obrigado também ao Jaberson Dias, o Jonatas, o Felipe Cunha, também aqui no meu Twitter participando comigo, pastor Gilson Bifano, um abraço, querido. Um abraço, JR, foi muito bom ver você. Obrigado, meu irmão. Aqui da equipe, que Deus abençoe a todos. Eu quero convidar os ouvintes para acessar o nosso site, o cliquefamilia.org.br, e também curtir a nossa página no Facebook, Ministério Oicos. Final de semana estaremos em Goiânia e com certeza encontraremos muitos ouvintes lá em Goiânia.
Bênção pura, meu querido irmão. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Gevaer. Um abraço. Obrigado a você, JR, para mostrar que todo mundo é capaz de mudança. Queria mandar um beijo pra minha sogra. Olha aí. Entendeu? Isso aí é uma mudança. As pessoas podem mudar, tá vendo? Tem esperança, minha sogra. Não, mas a esperança é o quê? Na mudança da sogra ou é reflexo da sua mudança? De que a mudança seja duradoura. Ah, bom. Muito bem, muito bem. Quero anunciar, minha gente, que vem aí para comandar o Pediu Tocou de hoje. O sensacional Fabiano. A cada dia, a 93 FM é ouvida. 93 FM. Muito obrigado aqui a nossa equipe, trabalhando e muito, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos. Vou pedir carinhosamente aqui o querido pastor Gilson Bifano para orar conosco. Juntos vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Aqui os nossos queridos e amados ouvintes nos acompanhando, assim como todos aqueles que hoje precisam de oração. A gente às vezes não tem condições de receber aqui um pedido, você não fez, mas Deus sabe o que se passa no seu coração e nós vamos orar pedindo que Deus te abençoe e abençoe todos os amados. Nós acompanhamos de maneira espantosa o episódio acontecido com o pastor Edivaldo nesta semana, um episódio terrível, um pastor ao lado de sua esposa indo para a igreja, há uma troca de tiros entre policiais e bandidos, ele acaba sendo alvejado e veio a falecer. Chora a família, chora a igreja, a Assembleia de Deus, choramos todos nós pedindo o consolo e o conforto de Deus para toda a família. É fundamental esse nosso envolvimento, porque as notícias elas acabam sendo tão intensas que isso quase que passa despercebido por nós. Já nem nos assusta mais, infelizmente. Mas a realidade, minha gente, é que a vida humana está em jogo em vários lugares do mundo, inclusive aqui pertinho de onde a gente está. Vamos orar pela família, pedindo consolo, conforto e a bênção de Deus também em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado porque estamos fazendo a tua obra, apesar das nossas limitações. E agora, Senhor, queremos pedir a tua bênção para essa emissora. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que aqui trabalham. Abençoa o doutor Haroldo, toda a sua família, todas as pessoas envolvidas na elaboração, na organização desse debate. Os ouvintes com as suas dúvidas, com as suas perguntas, interrogações. Ó Deus, que o teu Santo Espírito fale a cada coração, especialmente essa pessoa que enviou o e-mail com tantas dúvidas, com tantas interrogações na área sentimental. Ó Deus, pedimos a tua bênção para a família do pastor Edivaldo, console o seu coração de cada familiar, da igreja enlutada. A tua palavra diz, Senhor, que no mundo teremos aflições, é verdade, mas também a tua palavra nos garante que Jesus está sempre presente ao nosso lado, nos consolando, nos amparando nos momentos difíceis da vida também. Pedimos a tua bênção para o restante desse dia. Usa-nos, Senhor, e venha cada vez mais a trabalhar na nossa vida, mudando, fazendo mudanças significativas, agradando a ti e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.